Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa aqui para que possamos recontar a sua história, a sua trajetória e retratar como está a sua situação econômica e financeira no momento, aí, com base no balanço do primeiro trimestre de 2023. O balanço do primeiro trimestre que encerrou lá no dia 31 de março, então estamos aqui ainda no aguardo da leva de balanços que irá sair a partir do final do mês de julho. Durante o mês de agosto nós teremos todas as informações atualizadas dessas empresas. Portanto, então, no momento, vamos trazendo aqui as últimas informações que nós temos, que é justamente do primeiro trimestre de 2023. E a empresa que nós vamos retratar hoje é a PBGSA. PBGSA, que empresa é essa? É a Cerâmica Portobello, né? A Portobello aqui é uma das empresas referências aqui no Brasil e que hoje também exporta para diversos países, inclusive com montagem de fábrica fora do Brasil. Mas tudo isso aí nós vamos conhecer aqui, recontando um pouquinho essa história, até porque a PBG foi uma sugestão dos nossos inscritos, do meu amigo Gilson. Ô Gilson, que bom ter você conosco. Seja bem-vindo, um prazer poder lhe atender. E também quem sugeriu a PBG foi o Anísio, grande Anísio também, parceiraço aqui do canal, a quem eu mando meu grande abraço aí. Valeu, Anísio, um prazer poder estar com você junto conosco aqui também. Mas para vocês participarem, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, e aproveita, manda sua sugestão de empresa que queira que nós façamos a análise aqui, mas também faça a inscrição, dá um like aí, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. A falar em repartir conhecimentos, deixa agendadinha ali no seu calendário, 4 de agosto, uma sexta-feira, das 19 às 22 horas, estaremos realizando o nosso curso de Valuation, onde vamos repartir todas as informações com vocês, como que nós avaliamos uma empresa, seu fluxo de caixa descontado, projeção para o futuro. Também vamos aprender a calcular o custo dos capitais através do VAC. E daí, na sequência, vamos trabalhar também com o valuation por múltiplos e também a determinação do valor intrínseco de uma ação baseado em Graham. Então, tudo isso aí você vai aprender de uma forma rápida, fácil, descomplicada, inclusive com todo o material de apoio para você poder praticar e aprender também a fazer o valuation das empresas, né? E para participar é muito simples. Basta me mandar uma mensagem aqui nesse WhatsApp e aí eu lhe encaminho a ficha de inscrição, até porque as vagas são limitadas, né? E o custo apenas R$40, apenas R$40 para 3 horinhas de curso que estaremos juntos aqui, ó, presencial. Terei o prazer aqui de conhecer todos vocês pessoalmente, porém à distância. Então eu estou aguardando aqui a sua mensagem, estou aguardando a sua participação junto conosco. Mas vamos falar então da PBGSA, que tem uma história fantástica, né? Uma história que começa lá em 1946, através de um empreendedor, do Valério Gomes. E o Valério Gomes, lá em Tijucas, no município ali de Santa Catarina, já tentando ali desenvolver o seu empreendedorismo, o seu primeiro passo foi justamente a criação de uma usina de açúcar. E aí começa então toda a trajetória produzindo açúcar. Em 1951, o seu filho César Bastos Gomes começa a trabalhar com o pai, ajudando o pai na administração dessa usina de açúcar. Porém, chegando na década de 70, já começa a perceber ali que seria muito complicado competir com as empresas, principalmente de São Paulo, por falta de escala, por falta de mais investimentos. E também o outro problema era a falta de uma mão de obra qualificada e adequada para esse segmento dentro de Santa Catarina. Então aí optaram por mudar a característica da empresa e viram ali que o município de Tijucas e toda a região de Santa Catarina era muito forte na parte de cerâmica, tijolos, telhas. E aí, então, resolveram partir para o lado da cerâmica. Tanto que em 1979, aí criam a Portobello, uma cerâmica Portobello, inicialmente ali produzindo apenas 2 modelos de cerâmicas, e depois, na sequência, vai ampliando. Até porque o foco da empresa, para se tornar competitiva, precisava ter qualidade e inovação. E aí começa todo um processo de investimentos no desenvolvimento de novos produtos. Em 1981, devido a essa qualidade, já começou a exportar os seus produtos também. E chegando em 1987, já haviam construído uma segunda fábrica, já estavam com 2 fábricas de cerâmica, tudo ali na região de Tijucas, em Santa Catarina. E aí, na sequência, a empresa vai crescendo, tanto que no ano de 1998, para ampliar as suas vendas,
eles criam também um modelo bastante inovador no setor na época, que era justamente as lojas da Portobello, que era para atender diretamente ao consumidor. Então eles criaram um sistema de franquia das lojas da Portobello, que é a Portobello Shop. Em 2008 já fazem o IPO, se transformam numa sociedade anônima de capital aberto e aí com esses recursos continua ali todo o processo de expansão, investindo maciçamente em máquinas, equipamentos, tecnologia para a produção. Tanto que em 2012 já era a maior indústria de cerâmica da América Latina. E agora, mais recentemente, montam também uma fábrica nos Estados Unidos. Então, com isso, a Portobello ela vai ampliando a sua participação no mercado nacional e também no mercado internacional, tanto que já exporta para 65 países. E tem dentro do seu quadro de funcionários 3.400 colaboradores. Colaboradores esses que eram uma ideia lá desde a época do Valério Gomes, também do seu filho do César Bastos Gomes, que era justamente gerar emprego e gerar desenvolvimento para o município de Tijucas. E é o que eles conseguiram através de um sonho do seu Valério, que depois se transformou no sonho do seu filho César Bastos Gomes, e hoje a empresa é tocada pelo neto. Então, com isso aí, hoje a Cerâmica Portobello é uma referência aqui no mercado nacional. Mas para que possamos conhecer como que está a sua situação econômica e financeira, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 21, 22 e do primeiro trimestre de 2023. E através dos números vamos entender o que é a PBG-SA ou a Portobello. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da PBG-SA ou da Portobello, se assim preferir, né? E trouxe para vocês, como eu disse, uma base histórica aqui com 4 exercícios. E por que 4 exercícios? Porque amplia, né, a nossa visão sobre a empresa, como que vem sendo o desempenho, até porque quando nós temos apenas 2 balanços, podemos ter ali um ano que foge um pouquinho da curva e acaba nos levando a ter uma interpretação errada. Então, quando você tem uma base histórica maior, nos permite ver com mais clareza o que vem acontecendo com a empresa. Então, vamos começar lá pelo ano de 2019. O balanço de uma empresa é dividido em 2 grupos, aqui ativo, bens e direitos, e passivo, que são as obrigações. Então, no ativo nós temos tudo aquilo que está dentro do patrimônio da empresa, todos os bens e direitos que fazem parte do patrimônio da empresa. E esse patrimônio da PBG, lá em 2019, totalizava 1 bilhão 836 milhões de reais. Grande parte desse valor é aqui, ó, imobilizado. Máquinas, equipamentos, as fábricas, as instalações, enfim, toda a estrutura necessária para o funcionamento da empresa. E nessa parte de cima, no ativo circulante, nós temos o capital de giro, os recursos que a empresa utiliza para poder movimentar toda essa estrutura, gerar a receita e, consequentemente, gerar seus resultados. E esse capital de giro lá em 2019 fechou em 854 milhões de reais, 46,5% de representatividade sobre tudo que tinha dentro do patrimônio. Desse valor, 275 milhões era dinheiro em caixa, banco, aplicação, 251 milhões em contas a receber e os estoques totalizavam lá em 2019 243 milhões de reais. Ao entrarmos em 2020, a empresa pula para 2 milhões e 34 milhões de reais. E desse valor, o capital de giro sobe agora para 916 milhões. O volume de dinheiro em caixa passa para 326 milhões, aumenta também o contas a receber para 289 e uma redução nos estoques aqui que caem para 204 milhões de reais. Passando 2020, entrando em 2021, a empresa agora é de 2 bilhões 157 milhões de reais. E o capital de giro recua aqui para 906 milhões. Com a redução do volume de dinheiro em caixa para 189 milhões, aumenta o contas a receber para 375 e aumenta também os estoques para 285 milhões. Olhando aqui essa redução de caixa, a redução de capital de giro, nós já observamos aqui embaixo também no imobilizado que ele aumenta aqui ó, de 552 para 685, mostrando que a empresa vem fazendo investimentos, né, no aumento da sua capacidade produtiva. Ao chegar em 2022, a empresa agora é de 2 bilhões 479 milhões de reais e o capital de giro pula para 1 bilhão 103. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, aqui agora fecha em 256 milhões, reduz o contas a receber para 314 e os estoques agora chegam a 455 milhões de reais. Repare que a empresa continua com seus investimentos, principalmente na construção de uma nova fábrica nos Estados Unidos. Chegando agora em março de 2023, 3 meses depois, 2 bilhões 751 milhões é o total de ativo da empresa, o total do patrimônio.
Continuam os aumentos aqui, ó, no imobilizado, a empresa vem numa crescente aqui, ampliando essa capacidade de produção. E o capital de giro sobe para 1 bilhão 264 milhões. Volume de dinheiro em caixa, 389 milhões, praticamente estável aqui o contas a receber com 315 milhões e uma pequena elevação dos estoques que agora fecha em 469 milhões de reais. Então repare que a empresa vem em constantes investimentos aqui, aumentando sua capacidade de produção. Vamos ver da onde que vem o dinheiro para esse crescimento todo. Aí nós temos a origem dos recursos vindas do capital de terceiros através do endividamento e do capital próprio através do patrimônio líquido. Lá em 2019, ela usava 80% de capital de terceiros e 20% de capital próprio. Então, a dívida total da empresa, 1 bilhão 468 milhões, o que correspondia a 80% de tudo que a empresa possuía. Passa um ano, em 2020, a dívida agora é de 1 bilhão 617 milhões, praticamente estável, aqui com 79,5% o peso da dívida. Chegando em 2021, aí a empresa busca mais financiamentos de longo prazo, como nós estamos vendo aqui no passivo não circulante, e com isso o endividamento vai para 1 bilhão 801 milhões de reais, 83,5%. Então esse crescimento da empresa se dá através da utilização de capital de terceiros. Em 2022, o endividamento ele sobe nominalmente para 2 bilhões e 12 milhões, com um peso maior aqui nas dívidas de longo prazo, porém o peso da dívida ficou um pouquinho menor, 81,2%. E agora em 2023 a dívida sobe para 2 bilhões 293, 83,3% é a utilização de capital de terceiros, é o total do endividamento da empresa. Portanto, todo esse crescimento que a empresa vem apresentando vem justamente na busca de financiamentos de longo prazo, justamente para poder investir, para poder crescer. Agora, vamos ver então o que todo esse aumento do investimento, de que maneira que ele se refletiu nos resultados da empresa. O faturamento lá em 2019, que era de 1 bilhão e 100, em 2020 foi para 1 bilhão e 300, em 2021 para 1 bilhão e 900, em 2022 para 2 bilhões e 200 praticamente, e agora em 3 meses do ano aqui acumula 487 milhões, projetando aí um faturamento de pelo menos 1 bilhão e 900 para o ano de 2023. Claro que a empresa ela é totalmente relacionada ao setor da construção civil, então também na expectativa de uma retomada na construção civil, que também pode alavancar ainda mais esse faturamento da empresa. Mas mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo, lucro líquido. Lá em 2019, 13 milhões de lucro, trabalhando com uma margem de apenas 1,2%. No ano da pandemia, o faturamento da empresa ainda cresce e o lucro também cresce, vai para 128 milhões e a margem 9,6%. Em 2021, o lucro vai para 216 milhões de reais, 11,3% a margem. E agora em 2022, o lucro de 153 milhões com 7% de margem. Chegando em 2023, nesses 3 primeiros meses do ano, a empresa vem apresentando prejuízo nesse início de ano de 15 milhões de reais. E por que esse prejuízo? Então, ao analisarmos aqui os grupos que formam a DRE, a demonstração de resultados, vamos observar que nessa linha de custos, que era de 67,5, caiu para 65, caiu para 56, 57 e agora o custo voltou a subir, batendo 60%. A despesa, que era de 25,8, 25,9, 28,2, 28,7, a despesa operacional agora 35,3%. Então, devido a esse aumento aqui da despesa operacional e também do aumento do custo e mais também uma pequena elevação aqui nas despesas financeiras, que estão causando esse prejuízo para a empresa nesses 3 primeiros anos, 3 primeiros meses de 2023. Vamos olhar agora como que está a situação financeira da PBG através desses gráficos aqui, começando pela liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. Esse índice sai com 0,90, permanece estável em 2020 com 0,90, em 2021 cai para 0,80, cai para 0,73 em 2022 e recua mais um pouquinho, agora em 2023 para 0,71. Para cada R$1 de dívida que vence no curto, médio e longo prazo, a empresa só tem 71 centavos. Ela não tem recursos para fazer frente a todo o seu endividamento. Mas como grande parte desse endividamento se deve
a financiamentos de longo prazo, então vamos olhar a liquidez corrente, que mede agora o dia a dia da empresa. E aqui a liquidez ela sai com 1,39, cai para 1,24 em 2020, 1,27 em 2021, 1,17 em 2022 e agora em 2023 vem trabalhando com 1,13. Para cada R$ 1 de dívida que vence no dia a dia, a empresa dispõe de R$ 1,13. Tem recurso para fazer frente ao seu endividamento sem problema nenhum. Porém, é um caixa muito apertadinho, muito ajustado. É uma empresa que está sem folga financeira. Ela está com o seu caixa ajustado às suas necessidades diárias. Já o endividamento geral nesse quadro aqui mostra o comportamento e o tamanho da dívida da PBG ao longo desse período analisado. 80% era a dívida lá em 2019, 79,5% em 2020, 83,5% em 2021, 81,2% em 2022 e agora esse ano, em março, fecha com 83,3%. De tudo que a empresa tem, ela deve 83,3%. Nesse outro quadro aqui, trago alguns indicadores de rentabilidade, a começar pela margem líquida, que acabamos de ver ali na DRE. Ela vinha trabalhando com uma margem líquida de 1,2% lá em 2019, sobe para 9,6% em 2020, sobe para 11,3% em 2021 e agora cai para 6,97% em 2022 e esse ano, até março, vem trabalhando com uma margem negativa de 3,09%. Margem negativa em função justamente do prejuízo que ela vem apresentando nesse primeiro trimestre. Já a rentabilidade do ativo, ela sai com 0,72, sobe para 6,3%, sobe para 10%, e aí em 2022 recua para 6,2%. Em relação a tudo que foi investido, a empresa gerou um ganho até 2022 de 6,2%. Já a rentabilidade do patrimônio líquido, que é o ganho dos acionistas. Os acionistas ganharam 3,6% em 2019, 30,7% em 2020, 60,7% em 2021 e agora em 2022 ganharam 32,8%. Naturalmente que esses índices altos aqui se devem justamente ao quê? Que a empresa utiliza muito o capital de terceiros, como ela é alavancada com o capital de terceiros, a participação do capital próprio é pequena. Então, o lucro ele acaba sendo muito significativo em cima de um patrimônio líquido pequeno perto da estrutura da empresa. Olhando agora nesses outros indicadores aqui relacionados às ações, vamos ver que uma ação da PBG, ela vale R$ 3,25 patrimonialmente. Então, a Porto Belo, cada ação dela vale R$ 3,25. Porém, para você comprar uma ação da PBG, você vai pagar R$ 7,62. Cotação essa do último dia 11 de julho, quando da gravação desse vídeo. Isso mostra que o valor da ação no mercado está bem maior do que o seu valor patrimonial, o que nos dá um ágio de 134% medido pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fechou em 2,34. Lucro por ação nos últimos 12 meses, quando a gente fala dos últimos 12 meses, porque nesse primeiro trimestre ela fecha com prejuízo, mas ao pegarmos os últimos 12 meses, ela ainda apresenta um lucro por ação de 71 centavos, o que dá uma rentabilidade ao acionista de 9,32%. Durante o ano de 2022, a Porto Belo distribuiu 32 centavos a título de dividendos e a sua relação preço/lucro é de 10,73, mostrando que ao comprar as ações da Porto Belo, os acionistas vão levar perto de 11 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. Free float, 40,24% das ações estão sendo negociadas livremente no mercado, fora da mão dos controladores, e o tag along da empresa é de 100%. O que quer dizer o tag along? É que caso a empresa seja vendida, o valor que for combinado com os controladores deverá ser o mesmo valor a ser pago também para os minoritários. Então é uma garantia de proteção aos minoritários no caso de venda da empresa. Aproveito e trago para vocês nesse gráfico aqui também, extraído lá do Google, o comportamento do valor das ações da PBG nos últimos 5 anos. Lá em 2018, uma ação da PBG valia em torno de R$ 4,00. Isso foi ali durante 2018, 2019, sempre girando em R$ 4,00, R$ 4,00 e alguma coisinha.
Em 2020 ela ameaça ali uma subidinha, vai até praticamente R$6, cai com a pandemia, naquela queda ali no meio do gráfico, ela despenca para R$2,25, e aí daí na sequência engata ali uma série de altas, culminando com o começo de 2021 em R$6,70, entra 2022, ela tem um pico, ela chega batendo em R$19, olha só, ela chega batendo em R$19, só que não se sustenta, e já cai novamente, e aí volta a trabalhar ali na faixa de R$8, passa ali por algumas oscilações, caindo até R$7, sobe novamente ali até R$12 e depois aí engata ali uma sequência de quedas nesse início de 2023. E agora no finalzinho do gráfico você vai vendo ali que ela vem tentando ali uma leve recuperação, culminando com uma cotação de R$7,62 no dia da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações da PBG tiveram seu maior valor, quando que tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da PBG SA ou da Portobello. Tá, então, mais uma empresa analisada, PBG-SA ou Portobello, se assim preferir, né? Então tá aí uma empresa brasileira, uma empresa nacional aqui que gera emprego, gera desenvolvimento e ficamos aqui sempre na torcida pelas nossas empresas, porque quando as nossas empresas vão bem, nós estamos gerando mais emprego, mais oportunidade, mais renda e mais desenvolvimento para todo mundo, que é o que nós mais precisamos aqui no Brasil. Que o Brasil alcance, né, um ritmo de crescimento aí e que possa retribuir ao seu povo através das oportunidades de emprego e de qualificação, possa proporcionar, né, também uma qualidade de vida bem melhor para todos. E naturalmente que para quem investe em ações ou pretende investir em ações, está investindo justamente dentro do setor produtivo, investindo nas empresas, acreditando nas empresas, né? E aí natural que possam também ter o seu retorno. E o canal Silas Negra se propõe aqui justamente a mostrar para vocês que empresas são essas que estão na B3, com auxílio aqui dos nossos inscritos que vão nos mandando as sugestões, mas também mostrar como que está a situação econômica e financeira, porque investimento se faz com consciência, né? Então nós temos que saber aonde que nós estamos colocando nossos recursos, quais os riscos que nós estamos correndo e também quais as possibilidades de retorno que podemos ter dentro desses nossos investimentos. E o canal Silas Negra se propõe ali repassar todas essas informações e aí com outras informações que você vai buscar, forma a sua consciência, forma o seu processo de decisão. Para quê? Para que não possamos cometer erros, né, desnecessários com tantas informações que hoje estão disponíveis aí no mercado. E só assim vamos poder construir o nosso patrimônio. Para quê? Para lá na frente termos uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.